Spiritum, tecum eleison Christianum cor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado o vosso socorro e fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, venho à vossa presença, a vós com fervor me recomendo. Não desprezei as minhas súplicas, ó Pai putativo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. Dia 13. Nutrício do Filho de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos nomes são usados para descrever a paternidade de São José. Ele é chamado de pai legal, pai putativo, pai virginal, pai adotivo, nutrício e também sustentador do Filho de Deus. Santo Alberto Magno dizia: São José não foi necessário para a concepção e o nascimento de Jesus, mas foi necessário para o seu sustento, e seu primeiro cuidado foi dar-lhe o nome. Foi necessário para o seu sustento. São José era o sustentador, o nutrício do Filho de Deus. O fato de que coube a São José nomear o menino mostra para o mundo que São José é o pai legal de Jesus. São Pedro Julião Aimar diz: a dignidade de São José emerge de seu privilégio como pai legal do Filho de Deus encarnado. Aqui está o homem que o Filho de Deus chama de Pai, o qual Jesus serve e obedece, e diante do qual ele se ajoelha para receber a bênção paternal. Uau! O Filho de Deus o chama de Pai e se ajoelha para receber a bênção paternal. São Pedro Julião Aimar. O termo em latim dado a São José para significar a sua paternidade é Filii Dei Nutritiae. Literalmente, significa nutrício do Filho de Deus. Que grande mistério! Deus quis que seu filho dependesse fisicamente do sustento, da nutrição de São José. Assim como ele cuidou de Jesus aqui na terra, também cuidará de nós em nossa peregrinação terrena. Assim como ainda hoje São José conserva as consequências de sua missão como pai de Jesus, também no céu nós seremos conhecidos como filhos de São José. Santo Efrém Sírio dizia: ninguém jamais será digno de vos honrar, José. Que vós, ó Filho unigênito do Pai eterno, vos dignastes escolher por vosso Pai adotivo. Ninguém jamais será digno de vos honrar. Pai virginal de Jesus. São Pedro Damião dizia: está em perfeito acordo com a fé e o espírito da Igreja honrar como virgem não só a Mãe de Deus, mas também José. A doutrina da virgindade perpétua de Maria é um ensinamento tão importante que o Papa Martinho I declarou dogma de fé no Concílio de Latrão, em 649. Alguns inimigos da Igreja recentemente inventaram a história de que a Mãe de Deus não permaneceu virgem, porque em Marcos 3,31, Marcos 6,3, Mateus 13,55, os evangelistas mencionam os, aspas, irmãos de Jesus. Tiago, José, Judas e Simão não são filhos de José nem de Maria. Então eles são irmãos de Jesus, mas sem o mesmo pai e sem a mesma mãe. Como que isso se explica? Bom, eles são chamados de irmãos de Jesus, porque os hebreus chamavam de irmãos os parentes do sexo masculino. Por exemplo, Abraão e Ló, segundo a genealogia, eram tio e sobrinho. Mas a Bíblia chama Abraão e Ló de irmãos em Gênesis 11:27 e Gênesis 14:14. É claro que o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico. Porém, a palavra adelphos, que foi usada nos Evangelhos,
também foi usada na versão grega da Bíblia que os apóstolos usaram na Septuaginta para traduzir do hebraico a palavra "ach", que quer dizer irmão. Em Mateus 27:56, lemos que Tiago e José são filhos de uma outra Maria. E comparando com Marcos 15:40, sabemos que trata-se de Tiago menor, e que a mulher de Zebedeu é Maria Salomé, mãe de São João Evangelista e de Tiago maior. Essa outra Maria é Maria, mulher de Alfeu, ou mulher de Cleofas, que é o nome grego e o nome hebraico, Alfeu e Cleofas. Pápias, no século II, Eusébio de Cesareia, no século IV, e São Jerônimo, no século IV, dizem ser esta, Maria de Cleofas, a mãe dos irmãos de Jesus. São Judas, em sua carta, se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Por que ele não disse irmão de Tiago e de Jesus? São Beda o Venerável, no século VIII, disse o seguinte: alguns hereges pensaram que José, o esposo da sempre Virgem Maria, havia gerado de outra esposa, o que a Escritura chama de irmãos do Senhor. Precisamos saber e confessar que não só a Santa Mãe de Deus, mas também a mais santa testemunha e guardião de sua castidade, que é São José, permaneceu absolutamente livre de todos os atos conjugais. Isso é o que disse São Beda. Em Lucas 2:7 e Mateus 1:25, lemos que Jesus foi o filho primogênito de Maria. Mas isso não significa que ela teve outros filhos biológicos, como explica São Jerônimo. Se outros filhos ela tivesse, não seria necessário que Jesus lhe confiasse a São João aos pés da cruz. Nessa mesma passagem, lemos que José não a conheceu, entre aspas, até que ela desse à luz. Isso, porém, não significa que ele, São José, a conheceu depois, como explica Santo Tomás na Suma Teológica, porque o rei Davi escreveu no Salmo 122, versículo 2: nossos olhos estão fitos no Senhor até que tenha misericórdia de nós. Isso não significa, porém, que, uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós, nós retiraremos dele os nossos olhos. Não significa isso. E assim também em outros lugares. Por exemplo, 1 Coríntios 15:25. E ele deve reinar até que seus inimigos estejam sob seus pés. Isso não quer dizer que quando os inimigos estiverem sob seus pés, Jesus deixará de reinar. Não significa isso. Em 2 Samuel 6:23, e Micol, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Ora, depois da morte, Micol teve outros filhos? Não teve, isso é ridículo. Assim também, São José e Nossa Senhora viveram um matrimônio virginal. E a igreja sempre creu nisso. São Pedro Julião Aimar diz: eles entregaram reciprocamente seus votos de virgindade. E sobre essa virgindade deram-se mutuamente o direito. Que direito? O de guardar a virtude um do outro. Em 26 de novembro de 1906, o Papa São Pio X aprovou uma oração invocando São José como pai virginal de Jesus e a enriqueceu como indulgência. Essa união virginal de José e Maria produziu um filho virginal, Jesus Cristo, Salvador do mundo. Em São José, Maria experimentou um reflexo perfeito do amor de Deus por ela, um amor virginal. Confiando que Deus havia escolhido José para ser seu amado esposo, Nossa Senhora entregou seu coração imaculado a ele. O corpo de Maria estava reservado para Deus, mas ela teve a liberdade de dar o seu coração todo para São José, o único homem digno de recebê-lo. São José é um espelho da pureza de Deus Pai. Como Deus Pai gera o Filho sem uma união física com outra pessoa, assim também José se torna o pai do Filho de Maria sem uma união física, mas espiritual. Santo Agostinho pergunta: não deveria o esposo aceitar virginalmente o que a esposa concebeu virginalmente? E diz: aquele que diz que José não deveria ser chamado de pai porque não gerou filho, olha para a concupiscência na procriação dos filhos, não para os sentimentos íntimos de amor. Nossa. Aquele que diz que José não deveria ser chamado de pai, porque não gerou filho, olha para a concupiscência na procriação dos filhos, não para os sentimentos íntimos de amor. São José foi santificado já no ventre da sua mãe, e foi confirmado na graça no momento em que disse sim a Nossa Senhora. Significa que, a partir do momento em que ele casou-se com Nossa Senhora, ele era incapaz de pecar mortalmente. E durante toda a sua vida, ele não pecou. São Bernardino de Siena diz: creio que este homem, São José, foi adornado com a mais pura virgindade, a mais profunda humildade e o mais ardente amor e caridade para com Deus.
São Bernardino de Siena. O cardeal São John Henry Newman diz: São José era virgem, e sua virgindade era o fiel espelho da virgindade de Maria. Santo Alberto Magno diz: como esposo virginal, São José guardou sua esposa virginal. São Tomás de Aquino diz: cremos que, como a mãe de Jesus era virgem, também o era São José, porque Deus a colocou sob os cuidados de um virgem, que é São João, e como ele fez isso no fim, na cruz, também ele o fez no início, no casamento de Maria. Santo Tomás de Aquino. São José era um pai virginal. Christe eleison, Kyrie eleison, Christe audimus, Christe exaudimus, Pater et Filii Deus, Filii Redemptor mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas Unus Deus, Sancta Maria, Sancte Joseph, proles David incrita, lumen patriarcharum, Dei Demitris Sponsor, Custos Puris et Virilis, Filii Dei nutritiae, Christi defensor cellular, alme familiae preces, Iosef justissime, Iosef castissime, Iosef prudentissime, Iosef fortissime, Iosef obedientissime, Iosef fidelissime, Speculum patientiae, Amator pauper catis, exemplar obifici, domestice vitae Deus, custos Virginis, familiarum columen, solatium miserorum,
Vamos fazer a oração a São José, escrita por São Francisco de Sales, e concluir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos a vossa proteção paternal, nós vos suplicamos pelo coração de Jesus Cristo. Vós, cujo poder infinito se estende a todas as necessidades, sabendo tornar possíveis as coisas mais impossíveis, abri vossos olhos de paz sobre os interesses dos vossos filhos. Nas dificuldades e tristezas que nos afligem, recorremos a vós com confiança, dignai-vos tomar-nos sob o vosso caridoso comando e resolvei para nós esse assunto tão difícil e tão importante, causa de todas as nossas preocupações. Fazei que o seu feliz êxito sirva para a glória de Deus e para o bem dos vossos devotos servos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.